Boa tarde, gente! Então vamos lá, vamos começar! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui discutimos o que é estratégias na sua jornada do zero a uma autoridade como tributarista do futuro valorizado, com o objetivo de ganhar no mínimo R$10 mil por mês. E é no mínimo, hein? No mínimo. E eu sou Letícia Amaral, mais conhecida como Tributarista do Futuro. Estamos chegando hoje no nosso episódio 30. E para celebrar que estamos trintando aqui no nosso podcast Tributarista do Futuro, hoje vamos falar um pouco mais sobre compliance tributário, tá? E antes da gente entrar no tema, eu quero contextualizar. Já tem um episódio aqui no podcast falando sobre os 4 serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro, tá? Então, se você não viu esse episódio ainda, lembra que você pode ouvir pelas plataformas de podcast, ou você pode ver também no YouTube ou no Instagram, no IGTV do Instagram, que ficam todos os episódios disponibilizados lá para vocês. Aproveitando, quem tá no YouTube, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. E no Instagram também ativa as notificações, porque sempre tem conteúdo novo. E eu não preciso nem dizer que quem está nos ouvindo pelo podcast também tem que assinar o podcast Tributarista do Futuro, né? Para receber aí todos os novos episódios. E nesse episódio dos 4 serviços, eu falei de uma forma geral dos 4 serviços. Vamos recapitular quais são? Planejamento tributário, governança e compliance tributário, estudos setoriais de radiografia tributária e consultoria de mercado com base em dados tributários. Esses são os 4 serviços que eu ensino quem quer se tornar tributarista do futuro. São os 4 serviços de alto valor agregado que estão dentro da minha metodologia lá no meu curso Formação de Tributarista do Futuro. São os 4 serviços que eu ensino, ok? E por que eu falo que são de alto valor agregado? Porque todos esses serviços têm um ticket médio já lá em cima, um ticket médio alto, tá? Então, eu vou ensinar para vocês sempre algo que dê um bom retorno, porque eu quero que vocês sejam tributaristas valorizados. No episódio de hoje do podcast, vamos adentrar, tá? Em uma particularidade, tá? De um desses 4 serviços, que é o serviço da governança tributária, tá bom? Dentro da governança tributária, um dos pilares da governança tributária é justamente o compliance tributário. Então, vamos focar no compliance tributário e saibam que o compliance tributário é um dos pilares, tá? É um dos princípios que regem a governança tributária, ok? E se vocês quiserem, tá? Opa, a cachorrada tá aqui animada hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre governança tributária, que eu fale um episódio só de governança tributária, por favor, me avisem, coloquem aqui nos comentários, que aí eu vou preparar um episódio só sobre governança tributária para vocês, tá bom? Mas hoje vamos falar de compliance, gente. E vamos lá, vamos começar primeiro falando o que é compliance. Se os meus cachorros deixarem eu falar, porque eles não param de latir. Se os meus cachorros deixarem eu falar, eu vou falar sobre compliance tributário, tá? Senão eu vou ter que ir lá dar um basta neles. Vamos começar do começo, falar o que é compliance, né? Compliance é um termo em inglês, vem do verbo to comply, que quer dizer estar em conformidade, né? Estar em conformidade. Então, quando a gente traz para o âmbito tributário, isso quer dizer estar em conformidade tributária, tá? O que é estar em conformidade tributária? É estar regular perante o fisco. Regular todas as obrigações acessórias principais, né? As obrigações tributárias principais e as obrigações tributárias acessórias também. Tá bom? Então, isso só para a gente ter um ponto de partida. Então, compliance vem do verbo to comply, a gente trazendo para a nossa esfera tributária, né? Vem estar em conformidade com as obrigações tributárias acessórias, ou seja, pagamento dos tributos. Obrigações tributárias principais, ou seja, pagamento dos tributos e obrigações tributárias acessórias, ou
deveres instrumentais, né? Então, tem alguns autores dentro do direito tributário que preferem utilizar o termo dever instrumental. Mas quer dizer o quê? Cumprir com todas as suas obrigações de todos os demonstrativos financeiros, todas as declarações, emissão de nota fiscal, tá? As declarações hoje a grande parte já está no formato digital, lá dentro do SPED, né? Que é o Sistema de Processamento Eletrônico de Dados. E uma vez que você está em conformidade com todo esse cumprimento, você está em compliance. Contudo, gente, vivemos, tá, num país em que o sistema tributário nacional é altamente complexo, tá? E essa complexidade, ela vem não apenas da forma em que se dá a incidência dos tributos, mas pela expressiva quantidade de legislações a que cada contribuinte ou cada empresa está sujeito. Para vocês terem uma ideia, tá? São editadas mais de 2 normas tributárias por hora útil, tá? Então, por hora útil, mais duas normas tributárias, mais de 2 normas tributárias são editadas. Então, vocês imaginem a dificuldade que é de uma empresa, principalmente, tá? Uma empresa que tem aí que cumprir diversas normas tributárias, que ela tem para se manter em compliance. Não à toa, o Brasil é um dos países que mais despende, né? Assim, é um dos países que computam. Ai, gente, essa minha cachorrada tá me incomodando hoje. Muito cachorro gritando na rua aqui. Vamos dar uma acalmada aqui neles. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá dar um basta, mandar pra casinha e ficar quieto. Que quando começa um cachorro na rua latir, eu não sei se pra vocês atrapalha, tá? Se pra vocês atrapalhar, eu vou lá dar um basta. Meu cachorro é muito chato. Ele late demais. A minha cadela não late tanto, mas meu cachorro é muito chato. Então vamos lá, gente, recapitulando, tá? Então, por conta dessa grande quantidade de normas, no Brasil, cada contribuinte é empresa, tá? Pessoa jurídica, despende em média 1.950 horas por ano para o quê? Cumprir com a legislação tributária, estar em compliance tributário, tá? Isso faz com que, pegando num ranking, né, dos principais países do mundo, o Brasil esteja lá no finalzinho desse ranking como o país com a maior burocracia tributária, tá? Isso em termos financeiros, em termos em real, trazendo essas 1.950 horas para reais, faz com que, em média, por ano, 65 bilhões de reais sejam destinados ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias. É muita coisa, tá? É muita coisa. Por isso que é um desafio para as empresas se manterem compliance, tá? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu lembro que o Jorge Gerdau, ele fez uma entrevista para a revista Veja, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja me equivocando, mas que eu me lembro foi para a revista Veja. E ele comparou a empresa que ele tem no Brasil, né? O grupo empresarial que ele tem no Brasil, com as subsidiárias que ele tinha em outros países. E comparou, assim, o número de pessoas, né? A equipe dele alocada para compliance tributário, para fazer cumprir a legislação tributária. E no Brasil, ele tinha que ter um batalhão de pessoas unicamente focadas no compliance tributário, enquanto nos outros países ele tinha que manter lá 1, 2 pessoas. Por quê? Justamente por conta de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu estou falando tudo isso para contextualizar a importância desse tema e a importância que nós, tributaristas, como estudiosos, como pessoas que têm a obrigação de ir acompanhando pelo menos as principais alterações da legislação, acabamos sendo muito importantes para os empresários, no auxílio ao compliance tributário. Claro que quando a gente vai para um contexto de média empresa para grande empresa,
Muitos realmente adotam equipes internas focadas no compliance tributário, tá? E o tributarista entra como aquela pessoa mais estratégica, como alguém para auxiliar e para prestar consultoria externa, no sentido de garantir que os procedimentos, né, garantir que os procedimentos estejam bem ajustados, estejam bem inseridos no contexto das empresas e que realmente não, a empresa esteja, assim, pelo menos no máximo possível, se mantendo em compliance, tá? Por isso que quando eu falo de prestação de serviço, eu não coloco o compliance tributário por si só como um serviço. Eu coloco ele dentro do contexto da governança tributária, porque ele justamente é um dos pilares, tá? Então, quando vamos implementar governança tributária, e a governança tributária, por mais que ela seja um procedimento interno, ela precisa contar com uma equipe multidisciplinar, não apenas nós, como nós tributaristas que vamos ser os responsáveis pela implementação e dar ali todo o caminho, mas também pela própria equipe, né, da empresa, pelos principais ali gestores ou pelas principais pessoas ali alocadas nos diversos departamentos das empresas que vão compor um comitê de governança tributária, tá? Então, dentro da governança, o primeiro pilar que a gente vai trabalhar é justamente o pilar do compliance, ok? Por quê? Porque a gente precisa, quando um tributarista entra com serviço de governança tributária, ele precisa saber como está o compliance tributário daquela empresa. Para ter uma noção exata, tirar aquela radiografia ou aquela fotografia mesmo de como que a empresa está hoje, tá? E como que ela vai ficar depois da implementação da governança. Então, o compliance tributário, quando a gente vai dar uma olhada no como está a organização da empresa, como que ela está em compliance ou não, a gente consegue mais ou menos atribuir uma nota, né? Uma nota de governança logo que a gente começa o trabalho de governança. E aí, ao longo do trabalho, implementando as 5 fases e deixando tudo bem ajustado, depois a gente tira uma segunda radiografia para ver o quanto a gente conseguiu melhorar na governança tributária de uma determinada empresa, tá? Voltando à questão do compliance, tá, gente? Ele acabou criando tanta importância no nosso cenário nacional que muitos estados, tá, passaram a prever nas suas legislações internas programas de conformidade tributária. Com qual objetivo? Com o objetivo de incentivar, de estimular os contribuintes a se manterem em conformidade e, em troca, quanto mais conforme do ponto de vista tributário, maior a nota daquele contribuinte, quanto maior a nota, mais benefícios ele tem perante o Estado, perante o fisco estadual, tá? O primeiro estado pioneiro que implementou um programa de conformidade, um programa de compliance como esse, foi o estado de São Paulo. Ele instituiu o programa chamado Nos Conformes, tá? Foi um programa instituído no ano de 2018, então bem recente, né? Se a gente for analisar, é um programa bem recente. E o objetivo foi justamente isso, incentivar os contribuintes a se manterem em conformidade. Por quê? Porque eles vão ter uma nota maior e quanto maior a nota, mais acesso eles vão ter à administração pública, tá? Então, mais benefícios eles vão ter, tanto na obtenção de benefícios fiscais, no atendimento, na redução dos procedimentos fiscalizatórios. Então, traz uma série de vantagens, tá? Você ter essa instituição do compliance interno, tá? Ali, de acordo com a legislação Nos Conformes, né? Do programa Nos Conformes do Estado de São Paulo. Claro que nem tudo são flores, claro que logo que ele foi instituído, muitas discussões, principalmente relacionadas à classificação e às desigualdades, algumas até foram levantadas ilegalidades nessa lei, foi questionado alguns pontos da lei, mas o que é normal sempre que entra uma nova legislação. Hoje, passados aí 2 anos, indo para 3 anos da instituição do programa Nos Conformes,
os contribuintes tendem a ficar mais familiarizados e tendem a seguir mais os requisitos. Entendeu? E aí, gente, com o programa Nos Conformes, outros estados se sentiram inspirados pela legislação do estado de São Paulo e também instituíram outras legislações. Ainda isso não ganhou uma grande escala, tá? Foram alguns estados, como o Rio Grande do Sul, agora final do ano entrou o Piauí, e assim, conforme um estado começa a notificar o benefício da instituição de um programa de conformidade fiscal, os outros estados tendem a também querer implementar dentro das suas legislações, tá? No âmbito federal, existe uma consulta pública, tá? Também com alguns requisitos, alguns parâmetros para a instituição de uma legislação em âmbito federal, trazendo também conformidade, tá? Se eu não me engano, é pró-contribuinte, eu não vou lembrar o nome do programa que o governo federal lançou consulta pública faz cerca de 2 anos, se eu não me engano foi em 2019 que foi lançada essa consulta pública, tá? De lá para cá não houve uma evolução, foi feita essa consulta pública, muitos contribuintes responderam, inclusive a gente respondeu ali na Amaral Yazbek Advogados, dando algumas sugestões de aprimoramento, né, da sugestão de um projeto de lei. Não existe ainda um projeto de lei, era uma sugestão de um projeto de lei. Também com inspiração no programa Nos Conformes do Estado de São Paulo, tá? Mas isso é questão de tempo, tá, gente? Questão de tempo para uma legislação dessa entrar em vigor. Atualmente, Atualmente, o governo federal, na verdade nem é o governo federal, atualmente o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está com um movimento de tentar unificar as legislações processuais no âmbito tributário, tá? Então, por conta disso, e também por conta das diversas discussões de reforma tributária, não se retomou mais aquela consulta pública, tá? Então, tendo em vista também que esse ano, né, a gente vai ter de novo troca de poder, então a gente acredita que isso vai vir, mas de repente vai vir mais para frente. E, de qualquer forma, é importante a gente alertar os empresários aí da existência desse programa, que inclusive é uma iniciativa da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de também implementar um programa próximo ao que São Paulo implementou, né? Um programa de conformidade fiscal, tá? Então, se vem isso, o que acontece? Os contribuintes também vão ser classificados, tá? Do ponto de vista da conformidade fiscal dos tributos federais, e conforme a classificação, eles vão ter mais acesso, mais vantagens, inclusive obtenção de benefícios fiscais, e quanto pior a classificação, eles vão ficar impedidos até de contratar com o poder público, tá? Então, ficam até impedidos de participar de processo de licitação. Então, isso é bem importante a gente ir trabalhando e se conscientizando o empresário da importância de se manter em compliance, tá? E auxiliando. É um trabalho consultivo do tributarista, tá? Um trabalho consultivo que sim, pode derivar algum trabalho contencioso, quando a gente verifica que existe já algum passivo, né? Algum passivo ali que precisa ser melhor gerido da empresa, mas tudo visando, né, que os procedimentos da empresa sejam bem transparentes e busquem sempre a regularidade fiscal. Isso não quer dizer, gente, que as empresas não possam buscar os seus direitos e não possam também contar com o nosso auxílio no que tange ao planejamento tributário. Porque assim como o compliance tributário é um dos pilares da governança tributária, o planejamento tributário também. Né? Porque lembrem do conceito, né? O conceito da governança tributária é instituir um conjunto de procedimentos que busquem revisão, controle, coordenação, controle e revisão de todos os procedimentos tributários, tá? No sentido de dar transparência de todos esses procedimentos, de levar transparência a todos os stakeholders, né? Vamos pensar stakeholders, mercado, clientes, fornecedores, fisco,
tá? Mas também procurando o quê? A lucratividade da empresa. Tanto que lucratividade é um dos princípios da governança tributária, tá? Então, a gente tem que, sim, buscar aquele equilíbrio. O fato da empresa se manter em conformidade não quer dizer que ela não vai buscar fazer planejamento tributário, fazer recuperação tributária, se socorrer do Poder Judiciário sempre que necessário, porque tudo isso melhora os números dela, tá? Tudo isso faz parte de uma gestão, ok? Então, pessoal, põe em vista, o compliance tributário, ele não é um serviço que a gente presta que tem início, meio e fim. Não, o compliance tributário é mais ou menos uma mudança de mindset que a gente leva para o nosso cliente, tá? Então, uma vez que ele insere, né, dentro dos seus procedimentos, né, os procedimentos de gestão da empresa, essa preocupação com a regularidade, com a conformidade tributária, isso é algo que vai ter que ser uma constante, é algo perene, tá? Por isso que uma vez que se institui o compliance tributário, acaba-se necessariamente derivando um outro serviço muito importante para nós tributaristas, que eu acabo até inserindo dentro desse contexto maior, que é da governança tributária, que é a própria consultoria tributária. Por quê, gente? Porque, de novo, nosso sistema tributário nacional é complexo, nós temos uma imensidão de normas tributárias e não é incomum surgirem dúvidas, tá? Surgirem dúvidas de caminho a seguir, se é possível fazer assim, vem uma nova lei, qual que é o impacto daquela lei nos negócios. Então, a consultoria tributária, ela vem para justamente responder essas dúvidas, né? Então, o papel do tributarista é em busca dessas respostas. Em busca como? Por estudo, por pesquisa, por consultar o fisco sempre que necessário. Então, aí vem também o nosso papel. Por isso que eu coloco sempre a consultoria dentro desse serviço maior, que é o serviço de governança tributária, tá bom? Pessoal, então assim, compliance tributário por si só, eu não vejo como um serviço, eu vejo ele dentro de um contexto maior, tá? Letícia, mas será que as empresas não contratam um tributarista só para fazer um programa de compliance tributário? Olha só, gente, não existe um programa assim. Claro que você pode contratar um tributarista para auxiliar na governança tributária, por exemplo, uma empresa de São Paulo que quer ter lá uma classificação alta dentro do programa nos conformes. O tributarista pode sim vir e ajudar a deixar tudo em conformidade, sabendo que isso quando ele vai fazer isso, na verdade ele está fazendo algo maior, que é justamente olhar a governança da empresa, tá? Que o compliance tributário, gente, é diferente do programa de compliance para fins da lei anticorrupção. Então, compliance é um termo genérico, né? Como eu comentei, genérico, estar em conformidade, tá? Então, o compliance tributário por si só não quer dizer o compliance da lei anticorrupção. A lei anticorrupção, ela instituiu alguns procedimentos que são obrigatórios, né, que é obrigatório que as empresas adotem, tá? Para que elas não incorram em corrupção e não sejam responsabilizadas, recebendo multas em virtude disso, tá? Uma empresa que tenha conformidade tributária, ela vai ter um dos requisitos que estão lá na lei do compliance para fins anticorrupção, para evitar anticorrupção, na lei da empresa limpa, né? Tem gente que fala lei da empresa limpa também, tá? Mas a gente pode sim se inspirar no que diz a lei anticorrupção para melhorar também os procedimentos tributários dos nossos clientes. Lembrando, gente, que quando a gente fala de governança tributária, a gente também tem que instituir algumas políticas, tá? Dentro da empresa. Muitas dessas políticas também são aquelas mesmas políticas exigidas na lei anticorrupção, tá? Uma dessas políticas é justamente o tratamento empresa-órgãos públicos, para evitar justamente o quê? Atos corruptivos. Então, isso é uma das políticas da governança tributária, tá? Então, assim, Letícia, mas será que então não vale a pena eu dar uma estudada na lei anticorrupção? Lógico que vale, tanto que quando eu ensino governança e compliance tributário lá dentro do meu curso, eu falo
tudo sobre a lei anticorrupção também, porque eu acho que a lei anticorrupção traz importantes elementos para nós, tá? Até para nos auxiliar na implementação da governança tributária. Então, se vocês querem ampliar o valor que vocês têm perante o cliente de vocês, tá? Olhem, estudem, procurem se aprimorar, se capacitar em governança tributária, tá? Porque uma vez que vocês se capacitam em governança tributária, vocês vão estar se capacitando em compliance tributário também. Uma coisa está dentro da outra, tá? E aí vocês podem perguntar, Letícia, mas olha só, quando eu vou deixar então a empresa em conformidade tributária, isso quer dizer que eu vou estar ali junto com o departamento fiscal dela, olhando se ele está cumprindo todas as obrigações tributárias acessórias? Não necessariamente. Esse é um papel do gestor tributário. Então, toda empresa ali de médio para grande porte, já tem o papel do gestor tributário. O gestor tributário é o que vai coordenar e gerir a equipe fiscal, tá? Para saber se a equipe fiscal, sim, está cumprindo tudo direitinho. Então, esse é o papel. O gestor tributário, ele também tem um papel importante na governança tributária. Ele também tem que fazer parte do comitê. E é ele que vai trazer as informações para nós, como os profissionais responsáveis pela implementação da governança. Então, a gente vai alinhar com o gestor de tributos ali, quais são os procedimentos, se precisa dar uma melhorada, se tem procedimento instituído, se não tem, ajudar nessa instituição dos procedimentos, né, ajudar o gestor também a se manter atualizado em relação à legislação para poder gerir bem a sua equipe. Tá? Então, o nosso papel é muito mais estratégico do que ali estar no operacional, no dia a dia do cliente, tá? Quem tem que estar olhando a operação é o gestor de tributos, ok? Então, pessoal, para a gente fechar aqui, antes de eu abrir para as perguntas, tá? Para abrir para as perguntas, não deixem de se capacitar. Se vocês querem ser tributaristas valorizados, se vocês querem seguir o que eu sempre estou falando aqui nos episódios do podcast para vocês, de uma vez cliente, sempre cliente, então vocês querem sempre vender novas oportunidades, trazer mais resultados para os clientes de vocês, vocês não podem ficar focados única e exclusivamente em uma área do que é ser tributarista. Não adianta só vocês saberem o que é fazer recuperação tributária, não adianta vocês saberem só o que é fazer uma defesa de um auto de infração, ou entrar com uma tese jurídica, ou só fazer planejamento tributário. Não, gente, abram a mente de vocês, porque vocês vão poder explorar muitas coisas com os clientes de vocês. E os clientes que já são clientes de vocês, confiam em vocês e querem que vocês cada vez mais melhorem os números, melhore as empresas deles, tornem as empresas mais estratégicas, tá? Então, quanto mais vocês ampliarem a consciência, mais vocês se capacitarem na prestação de serviços dentro desse mundão que é o tributário, mais valorizados vocês serão, tá? E o tributarista de inteligência de negócios, o tributarista do futuro, é um profissional altamente estratégico. Por isso que eu falo que ele é um diamante para os seus clientes. E se ele é um diamante, ele é valorizado, porque os clientes retribuem isso, vem o valor agregado deles, tá bom? Abrindo para perguntas, tem algumas perguntas aqui, antes da gente finalizar o nosso episódio de hoje. Deixa eu ver aqui o que tem, gente, vamos ver se o pessoal do YouTube tiver... Se o pessoal do YouTube tiver pergunta, também manda, tá, gente? Por enquanto, vou dar uma olhadinha aqui no pessoal do Instagram. Letícia, você sabe os nomes dos programas de conformidade nos estados do Rio Grande do Sul e Piauí? É alguma coisa de conformidade fiscal, Cida. Só você buscar no Google, tá? Deixa eu ver, até o do Piauí, que é recente, eu tenho uma foto dele aqui, ó. Ó, do Piauí eu vou colocar aqui pro pessoal do Instagram olhar, tá? Lei número 7428, do dia 28 de dezembro de 2020, que institui o Programa Contribuinte Legal, Programa de Conformidade Tributária com o objetivo de estimular os contribuintes dos impostos estaduais à regularidade tributária, tá? Então, no Piauí é esse, tá? O do Rio Grande do Sul não é tão recente, eu não tenho a fotinho dele aqui. Não. Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar, ok? Deixa eu ver o que mais que tem. Tem vários comentários. A Cida está perguntando o seguinte: elaborar e protocolar uma consulta junto ao fisco pode fazer parte de um planejamento tributário? Pode, tá? Pode sim. Eu coloco que dentro do planejamento tributário nós temos
que nos utilizar também de instrumentos processuais, muitas vezes, tá? E mesmo que a consulta por si só não seja um processo tributário, mas sim um procedimento tributário, existe uma diferença entre processo e procedimento, né? O processo ele envolve uma briga, um litígio, um contencioso, enquanto o procedimento não. Mas eles podem sim ser instrumentos de planejamento tributário. Consulta e denúncia espontânea. São 2 instrumentos que eu considero sim como fazendo parte do planejamento tributário. Eu dei uma aula bem grande no ano passado sobre esses 2 instrumentos, inclusive está lá no meu curso da quarentena do tributarista, mas também está no Formação de Tributarista do Futuro, também está na Comunidade Tributarista do Futuro essa aula, tá? Então, falando sobre isso, consulta tributária a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque vamos pensar, a gente está formulando uma consulta para o fisco porque temos uma dúvida de interpretação em relação a um ponto da legislação. A gente formula já direcionando o nosso entendimento, a gente tem que falar como que a gente interpreta e pedir para o fisco validar ou não aquele nosso entendimento. Se o fisco valida, excelente, a gente já conseguiu aí atingir um planejamento tributário, que é o quê? Redução, a gente quer amenizar a carga tributária do nosso cliente. Contudo, se a gente tem uma solução de consulta negativa, falando que o nosso entendimento não é aquele e eventualmente já abrindo aí, né, escancarando uma incidência tributária, vamos pensar que se o cliente já estava fazendo errado e o fisco agora falou, olha, você está fazendo errado, ele vai ter que regularizar esse passado, né, senão o fisco já vai poder cobrar. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas tem várias situações em que a consulta, sim, ela é estratégica e ela é até recomendável, tá? Por exemplo, teve um caso de um cliente nosso que cada vez que ele passava na barreira fiscal do Rio Grande do Sul, ele recebia um auto de infração, tá? Cada vez. Então, a gente não concordava com a atuação do Rio Grande do Sul, inclusive depois o Supremo já julgou inconstitucional a lei do Rio Grande do Sul que estabelece que tem que se pagar, né, já logo na entrada, um diferencial de alíquota. E aí a gente fez o quê? Formulou uma consulta, perguntando, né, se no caso do cliente XYZ, que ele ia vender direto para consumidor final, que não tinha que recolher, que no caso dele não tinha que recolher nada na entrada do estado. Formulamos a consulta e a próxima entrada dele no estado, ele simplesmente apresentou a petição protocolada do pedido de consulta e o fiscal liberou, tá? Então, foi uma forma da gente também utilizar um instrumento aí legítimo para impedir essas constantes paradas aí na barreira fiscal. O Chão tá falando que o Hugo é o gestor, que é o nosso diamante. Muito bom. O Hugo também se formou junto comigo. Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma outra pergunta. Não, acho que no YouTube também não, só José Ricardino dando oi. Olá, José Ricardino, muito bom, muito bom. Pessoal, olha só, então estamos chegando ao fim, né, de mais um episódio aí. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, tem alguns comentários aqui. Mas estamos chegando ao fim aqui de mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. Lembrando que quem ainda não assina o podcast, assine, tá? Sempre na descrição do vídeo a gente coloca o link para o nosso canal do Telegram. Então, entrem lá no canal do Telegram, tá? Se vocês que estão aqui comigo ao vivo ainda não estão inscritos na Jornada Tributação, que começa na segunda-feira agora, dia 5 de abril, por favor, se inscrevam para participar. Eu vou falar dos 3 As que formam o tributarista de inteligência de negócio. Segunda-feira eu vou falar do A do autoconhecimento, na quarta do A da autoridade e na sexta do A do alto valor agregado, tá? E claro que a gente vai ter muito conteúdo permeando esses 3 As, tá bom? Então, se você quer realmente investir numa carreira, você vai ter muitos desafios, bons desafios, mas vai ser muito bem remunerado por isso também. Não deixe de participar da nossa jornada tributação, tá? Para participar é só se inscrever em tributaristadofuturo.com.br, ok? Gente, excelente fim de semana para todos, tá? Lembrando que eu estou gravando numa sexta-feira, então sempre desejo excelente fim de semana para todos. Não deixem de se inscrever
no nosso canal do YouTube, no nosso podcast Tributarista do Futuro e continue me acompanhando aqui nas redes sociais. Segunda-feira estaremos aqui de novo, né? De novo, mas agora já focados na nossa jornada tributação, tá bom? Beijo grande em todos vocês. Fiquem com Deus e até mais. Nos vemos segunda-feira. Tchau, tchau. Fui.